Nossa história não tem uma linha do tempo reta. Ela vai e volta ao longo dos anos. Anda pra cá e pra lá, atrás de referências, histórias, tradições, inspirações. E olha também pro futuro, em busca de inovações. Tá aí uma palavra que nos motiva: inovação. Não é à toa que já chegamos tão longe. É justamente essa inquietação que gera ainda mais inovação. Novos produtos e, claro, grandes resultados, como o crescimento das vendas e muito destaque no mercado. E continuamos evoluindo, indo mais e mais, pesquisando tendências e novidades fora do país. Mas tudo isso somente é possível por causa das pessoas, pois acreditamos que são elas, com suas ideias e motivações, que nos fizeram chegar aonde chegamos todos estes anos. Cada vez mais lojas, cada vez mais gente envolvida, cada vez mais inovação. Essa é a nossa história, uma história de quem está sempre em busca de inovação. Porque o novo nos inspira a sonhar mais e fazer mais. E vamos continuar sempre assim, sonhando e realizando cada vez mais projetos de vida feliz, ano após ano. Olá, gente! Seja bem-vindo ao Papo Astrológico, podcast que fala sobre astrologia, autoconhecimento e uma mistura de tudo um pouco. E dessa vez eu tô aqui com duas convidadas muito especial. A gente vai ter um papo aqui. A gente vai falar sobre histórias de superações. Ó, já prepara o lencinho, que eu sei que eu já vou me emocionar aqui. Estamos aqui com Cléo Bellarmino Flores e Priscila Bellarmino, então é Pri Belar, duas queridas. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, estou muito feliz. Boa noite. É um prazer estar aqui de volta, né? A Pri que já veio aqui. Vai ser a noite. Sim, e minha mãe, gente, a Cléo, minha mãe. Cléo, maravilhosa, olá, massoterapeuta. pessoal. Olha pra lá, mãe, ó. Olá, pessoal. Eu tô me atrapalhando aqui, mas eu não tô nem um pouquinho nervosa. Ai, tô que tranquila. ótimo. Sim, que bom. E se apresenta, gente, pro pessoal, né? Pri, vou começar com a Pri. Se apresenta como... Quem é Pri Belar? Conta pra gente. Então, a Pri Belar é uma fotógrafa, especialista em mulheres. Eu já trabalho há mais de 10 anos com fotografia, mas com mulher tem uns 5 anos, especialista em mulheres tem mais ou menos 5 anos. Uhum. E a minha história de vida, já quer saber? Eu vou deixar sua mãe se apresentar primeiro. Não, vamos por parte. Vamos Né? por parte, vamos lá. Eu sou a Cléo, sou a mãe da Amanda aqui. E sou massoterapeuta, shiatsu-terapeuta, trabalho com terapias corporais. Mãe do Pablo também. E mãe do Pablo Flores também, esposa do João Flores. Sim, Pri que também é mãe, né? Tenho certeza que hoje vai ser maravilhoso. Sou mãe da Betina e do Dom. A Betina tem 11 anos e o Dom tem 6. Ai, que nomes lindos, né? Betina e Lindos. Dom. Então, hoje a gente vai falar, né, da história de vocês de superação, porque assim, a história de todo mundo acho que tem a ver um pouco com superação, né? Não só quem passa por um tratamento de câncer, que é algo difícil, né? Difícil até de ser falado também, todo o processo, né? Mas vamos começar então, conta pra gente, começar pela Pri, como que foi pra você a descoberta, assim, né? Como que você descobriu Então, Amanda, eu tive 2 processos, né? Inclusive estou passando por um agora, mas a primeira vez foi em 2019. Né? Eu fui diagnosticada com câncer de colo de útero. Sim, do nada também, eu não imaginava. Eu comecei com um sangramento, achando que era menstrual, alguma coisa errada com a menstruação. E aí eu fui ao médico, entender o que estava acontecendo. E foi, tipo, muito rápido. No preventivo, ele já falou que tinha alguma coisa errada. Uhum. Aí eu já achei estranho e aí fui fazendo os outros exames. Só que eu não tive um diagnóstico, assim, preciso da primeira vez. Foi tudo... Ah, não, é só um câncer de colo de útero, tira no consultório. Como se fosse simples, não, é só um câncer de colo de útero. Não, mas tira no consultório. Aí no outro exame, então, não é tão simples assim, vai ter que operar, mas faz pela cesárea, rapidinho. Uhum. Aí no outro exame, então, não pode ser pela cesárea, tá? Tem que ser de barriga aberta e tal. Eu falei, tá bom. Sim. Não, mas é só operar e acabou.
Aí operei, então vai ter que fazer tratamento. E aí eu passei pela quimioterapia, pela radioterapia e pela bracterapia. Isso tudo durou uns 6 meses. Eu achei que foi rápido. Sim, porque sim. eu descobri em maio, abril, maio, e em agosto eu operei. E dia 23 de dezembro eu estava finalizando a última sessão de bracterapia. Sim. Entendeu? E aí foi mais ou menos isso. Não foi simples. Eu acho que o fato de vir devagarzinho as notícias, eu ia me dando, não foi um baque de primeira vez. Então eu fui, e eu nunca tomei a doença pra mim. Nunca falei, não, eu tenho câncer de colo de útero. Sim. Pra mim era, na minha cabeça, era uma coisa simples que eu ia operar, ia passar e ia acabar. Entendeu? Então foi mais tranquilo por conta disso. Mas assim, a questão do diagnóstico foi de surpresa. Você teve uma surpresa. dor, como se fosse uma coisa, um sangramento, e você foi no médico e você não teve nada antes disso. Nada antes disso, foi do nada. Sabe quando você nem imagina que aquela coisa poderia acontecer com você? Sim, foi comigo. Foi uma surpresa, né? Nem imaginava. Quando falou em câncer, na realidade nem falou, né? Que saiu o resultado do preventivo e tal, aí a gente vai pra onde? Dr. Google, né? Sim. Ai, não, nem me fala, porque quem fazia isso na relação com a minha mãe era eu. Saía lá o resultado do exame de imagem, eu ia lá no Google. E eu não indico pra Eu procurava tudo. Eu já fiquei entendida. Eu já sei fazer uma leitura de um E eu sempre falo, tá desconfiada, não vai pro Google. Porque o Google te mata muito rápido. Gente, é verdade. Isso é muito importante de falar, porque às vezes você fica muito desesperado com uma notícia do Google. E não é bem assim. Cada caso é um caso, tem todo um processo. Então, assim, eu me desesperava muito. Eu falava, meu Deus, e não sei o que no processo da minha mãe, né? Porque eu participei ali ativamente, estava do lado dela, foi algo rede bem... de apoio, né? Foi você, né? Fui eu que fui a rede de apoio. E isso que você falou da questão do médico também, né? O quanto os médicos às vezes têm visões diferentes e às vezes você não sente uma certeza muito grande. Ah, é isso, depois é aquilo. Isso dá uma insegurança também, né? Exatamente. Eu, graças a Deus, depois no caminho eu encontrei um cirurgião maravilhoso que está comigo até hoje, inclusive continua me acompanhando, que ele é muito assertivo. Então fez toda a diferença. Sim. Né, de achar. E uma coisa que também fez toda a diferença foi a minha rede de apoio também. Claro, a gente tem que falar sobre tudo isso, assim, né? O quanto também. Eu quero falar muito do sentimento também, né? O que passa na sua cabeça quando você tem isso. Mas vamos lá, mãe, vamos lá. Eu vou chamar de Cleo. Dona Cleo, como foi pra você a questão do seu diagnóstico, quando você descobriu? Conta pra gente a sua história. Vou falar como eu comecei a sentir. Eu tenho uma intuição que eu às vezes fico assustada com a minha intuição. Eu estava indo atrás, todo mundo pensando que era estômago, mas eu sabia que tinha alguma coisa grave. Porque eu sempre tive bom apetite, e daí eu comecei a perder o apetite. Taurina, gente. Quando eu vi que minha mãe perdeu o apetite, eu falei, tem alguma coisa errada. Comecei a perder o apetite, comecei a emagrecer muito. Todo mundo se assustou. Eu só conseguia comer fruta e tomar sopa. Sabe? E pouco ainda. Porque daí, e eu vomitava muito, né? Escondido, que eu não queria que eles vissem. Isso é uma coisa, né? Que eu acho que isso é uma coisa de mãe também, né? A gente não quer que a gente sofra. Quer poupar. Quer poupar. Já muito certo não é isso, né? Já me sentia assim. Eu me sentia, eu não queria dar trabalho, eu sentia que ficava todo mundo muito preocupado. E a Amanda também é muito intuitiva, ela chegava perto de mim com aquele olhão, mãe, você tá doente, né? E o Pablinho era tranquilo. O João também, quando o João falou, porque o João não é de falar, ele falou, Cleo, você tá doente. Eu fiquei assustada quando ele falou, porque ele sempre é muito positivo, sempre ele fala, não é nada, isso aí não é nada. Mas quando ele falou, mexeu comigo, entendeu? Eu já tinha ido em vários médicos, visto garganta, visto estômago. Tudo começou numa tosse, né? O dela comecei foi a tossir uma tosse. Também, comecei a tossir. Aí, daí nós resolvemos ir no Dr. Gleison. Porque o da Pode minha citar mãe... nome? Pode. O Dr. Gleison, inclusive, faz o podcast aqui no Macai Podcast. Então, o Dr. Gleison que descobriu a minha doença, porque ele pediu um exame, nós fomos lá, nós 3, pediu. Daí, eu me lembro desse dia que ele ligou para a Amanda, falando o que eu tinha. Daí, ela chamou o João para falar. De lá, eu escutei a Amanda chorando e desesperada. Daí, eu subi, eu não senti nem um pouquinho de medo, é uma coisa impressionante. Aí eu subi e falei, Amanda, eu vou me curar, Amanda, se tiver alguma coisa grave, entendeu? Fica tranquila. E aí ele indicou um médico, né, que
veio ao caso, mas o médico foi muito direto, entendeu? Foi bem objetivo e às vezes é duro quando você recebe. Porque assim, uma coisa importante de falar da questão da minha mãe é que demorou bastante para chegar ao diagnóstico. Por quê? Porque teve uma parte sua que também não quero fazer, talvez a sua intuição estava falando que era algo grave e você ficou negando de fazer exame. Tanto que eu achava que era alguma coisa de estômago, eu fui lá e peguei ela na mão, falei, não, vamos lá fazer endoscopia, você lembra, né? Então acho que isso é legal de falar. A endoscopia não deu nada, né? Mas daí deu alguma coisa mais leve, assim. Mas daí o doutor Gleison foi o, assim, que olhou e viu. Mas é porque vem de você também. Foi quando você tomou coragem e falou assim, não, eu não aguento mais, agora eu tenho que descobrir o que que é. Quando você criou essa coragem, que a gente foi no Dr. Gleison. E ele foi ser muito acolhedor, né? Isso é bem legal de falar, que foi um médico que teve uma atenção, que teve um acolhimento ali. Mas assim, é importante dizer o quanto às vezes a pessoa que está passando por uma situação, e isso todo mundo, às vezes fica negando isso. Não, eu não quero fazer, não, eu não vou fazer. Amanda, né? É um medo inconsciente que a gente tem. Exatamente. Principalmente quando a gente tem filhos, né? Esse medo da morte, esse medo... A palavra câncer dá medo. Sim. Então, quando você tem aquela possibilidade, caraca, câncer, eu vou morrer. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso. Pô, vou morrer e meus filhos? O que eu vou fazer? Eles vão ficar sozinhos, né? Porque assim, a gente tem pai, tem tudo, mas a gente filho é da mãe, né? A gente acha que é nosso. É só a gente que sabe fazer, só a gente que sabe dar conta. E aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi esse medo. Então, de repente, o medo do diagnóstico é esse. Exatamente. Cara, e se eu morrer? Porque quando você mas não o que sabe... aconteceu? Mais tranquilo. Não, o que aconteceu que daí depois que descobriu, aí eu tive que passar por uma cirurgia, né? Mas até aberta. A cirurgia também tem um processo internada. todo, até conseguir, até marcar a data, porque era uma cirurgia grande, né, mãe? E aí mudava a data o tempo todo. Eu também tenho que falar que a doutora Karina Schuller, que eu adoro, também me ajudou muito, porque ela falou com o doutor Flávio Antunes, e aí eu fiz a cirurgia. Foi muito, assim, muito bom. Mas eu fiquei internada um mês, entendeu? 15 dias no CTI. Tive que fazer... para o outro rim não funcionava, então eu tive que ficar fazer diálise, né? Então eu não sei eu também, deixa eu só falar isso, eu também, sabe o que aconteceu? Eu fiquei lá no CTI e veio uma força muito grande em mim, porque eu não desmoronei. E eu só o primeiro dia que a Amanda e o Pablo, o João chegaram lá para me visitar, que eu chorei. Depois eu fiquei tão forte, eu só queria sair do CTI. Que bom. Não, eu ia falar exatamente isso. Eu também fiquei internada da primeira vez e agora eu fiquei internada novamente. E, pra mim, o hospital é o pior. Eu me sinto tão fragilizada no hospital, principalmente de madrugada. Olha, eu chorava de madrugada, era um sentimento eu não tão conseguia chorar no hospital. Estranho, porque assim, eu sempre me senti forte, mas no hospital era terrível. Eu me sentia muito fragilizada. Mas é importante falar disso, tá vendo? Você chorava e ela falou que ela não conseguia chorar. Cada um tem o seu processo. Sabe, porque veio uma força dentro de mim, assim, que eu não sei explicar. Não, mas às vezes você estava retendo. Não quer dizer que você não queria chorar, mas você estava passando por uma coisa tão difícil que você paralisava. Mas eu também não queria mostrar frágil para vocês. Eu não queria que... Sabe? Porque tanto que meu marido não viu o jeito que quando eu estava fazendo diálise, porque ele passou por isso com o pai. Então, assim, foi bom ele não ter passado. Porque mesmo assim ele ficou meio depressivo, né, Amanda? Porque a família toda, é importante falar isso também. A sua rede de apoio, ela tá ali. A sua família, né? O seu marido, os seus filhos. Todo mundo ali passa por esse processo junto com a pessoa. Todo mundo fica doente junto. Inclusive a Amanda e o Pablo, eu tenho que falar aqui. São maravilhosos, os dois me ajudaram até a tomar banho. A Amanda não podia abrir o olho, que a Amanda já estava de pé. Sabe? Nunca vi. Filhos mesmo assim que a gente cria. Meu marido é assim. E nessa hora que a gente vê, que a gente vê como a gente criou os filhos. Não são egoístas, ficaram lá comigo, passava o domingo, era demais. E nessa hora dessas partes, a parte difícil, né, de passar por tudo isso, mas você também olha para as pessoas que estão ao seu lado, né? Também não posso deixar de falar. Tem a minha irmã veio, minha mãe, ficaram 2 meses me ajudando. Foi a minha rede de apoio foi maravilhosa. Contar, né? Não, fora os amigos e clientes que fizeram um grupo de oração. Era maravilhoso. Sim, ela teve um grupo de oração maravilhoso. Gratidão a todo mundo que tava. Gratidão a todos. Né? Da primeira Meu Deus, vez, aquilo lá foi uma força pra mim. Da primeira vez eu não expus tanto. Eu, parei de trabalhar, sumi
Sumi do Instagram, sumi das redes. Eu não teve como. Fiquei quietinha. E muito, sim, os mais próximos sabiam. Então, eu tinha essa rede de apoio de amizade e tal, mas mais restrita. Agora que eu tive essa recidiva, eu falei. Então, eu contei no Instagram. Você nem chegou a falar, né? Que se quiser contar da segunda Isso parte aí, do seu processo. Isso foi em 2019, a primeira vez que eu tive, né? E agora, esse ano, em setembro, começo de setembro, muito recente, eu comecei a passar mal também, em agosto, né? Me sentindo mal, inaugurei meu estúdio, só que eu tava super bem, eu achei que fosse estresse. A gente até foi no seu estúdio, tava maravilhoso. música ao vivo, coisa linda. Foi ótimo, né? Foi incrível. E até ali, foi dia 5 de agosto, eu nem imaginava, não tinha nada, tava tudo perfeito. Foi tudo muito rápido, né? Depois daquilo, eu comecei a me sentir muito cansada, muito mal, mas como eu tava um pico de estresse muito grande, tudo muito novo, eu achei que fosse até estresse. E cansada, achei que fosse estômago, e começamos a investigar novamente, e vários exames, eu sempre com os meus exames em dia, as ressonâncias eu fazia de 6 em 6 meses, tudo direitinho, e tava tudo ok. E aí eu liguei pro meu cirurgião, falei o que estava acontecendo, e ele falou, olha Priscila, a gente precisa pensar numa recidiva de câncer. Falei, até conversando com meu marido, aí ele, a gente, acho que ele tá jogando pra cima, é só porque... cuidado e tal. Porque não, você, no fundo, nunca quer acreditar, né? Na realidade, não é que nem querer, não passava mesmo pela minha cabeça. Sim. Essa possibilidade, pra mim, não existia. Sim, sabe? Quando sim. não vai acontecer comigo, não existia mesmo. Mas acho que grande parte das pessoas, até as pessoas, assim, jovens, saudáveis e tal, falam, não vai acontecer comigo. E pode acontecer com qualquer um. É, né? Essa é a verdade. O problema é esse. A gente tá mais perto do que a gente imagina. A gente é muito vulnerável e a gente não enxerga isso. Sim. A gente é. E aí eu fui... comecei a fazer os exames e tal, e fiz a ressonância. Ele falou, olha Priscila, vamos fazer um PET scan, porque na ressonância a gente não consegue ver, pra ver se tá, né? PET scan, pra quem não sabe, é aquele exame que vê os pontos de câncer no todo o corpo. Aí tá, marcamos o PET scan, tudo bonitinho, só que nesse meio tempo, eu fiz uma fístula reto-vaginal. E eu já tinha feito radioterapia na pelve, né? E eu não sabia que a radioterapia tinha seus efeitos colaterais muito depois. Olha. Viu como que são as coisas? E aí eu fui ver o que estava acontecendo. O meu tecido ficou fragilizado, né? Então essa fístula, ela aconteceu por conta disso, por conta desse tecido que foi sofreu radioterapia e aconteceu. Só que eu precisei colocar uma colostomia, né? Que é uma bolsa. E também não imaginava aquilo pra mim. Nunca imaginei. Por que eu vou colocar uma bolsa? Entendeu? Nada a ver com o que eu tava vivendo. E aí foi difícil. né? Porque mexe muito com a autoestima, né? Exatamente. E realmente, igual você falou, você teve uma coragem muito forte dessa vez pra expor tudo, né? Que eu quando eu vi suas histórias, eu achei muito, assim, empoderador até, né? Sim. E pra você ver quanto vários movimentos estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então teve a questão da Preta Gil, que também estava vivendo isso. E por ela estar também mostrando a bolsa, ela já mostrou pra um monte de gente, que tem um monte de gente que vive assim. Não é necessariamente as pessoas com câncer, as pessoas que precisam Sim, da até bolsa, porque a né? bolsa não tem nada, a princípio não teve nada a ver com câncer, aconteceu ao mesmo tempo. Sim. E aí no meio daquela confusão eu resolvi expor, porque eu falei, cara, é muito importante, eu trabalho com mulher, eu trabalho com isso, e tem gente que vai precisar ver que é normal, não é simples, mas pode acontecer e a gente precisa tratar isso da melhor forma. Sim. E aí eu fui, coloquei a bolsa. Depois, na semana que eu coloquei a bolsa, eu fiz o PET scan. Aí eu descobri que realmente o câncer tinha voltado e com uma metástase no pulmão. Eu fiquei muito assustada, porque a palavra metástase mexe muito com a gente. Quando a gente escuta... quando eu escutei isso da minha mãe. E o da minha mãe foi bem forte, né? Porque era um câncer no rim, né, mãe? Você nem falou, né? O seu câncer. Meu câncer no rim. Você vê que ela... porque ele não existe mais. Ela é tão assim, né, positiva, né? Isso é bom, porque é bom você ter essa força. Faz toda a diferença, Amanda. De querer viver, Você tem que entendeu? tomar as rédeas da sua saúde, da sua vida, entendeu? Então, se você ficar esperando pelos outros, não pode. Você tem que cuidar e falar, não, eu vou me curar e essa força vem, entendeu? E assim, Amanda, o que aconteceu comigo? Há mais ou menos um ano e meio, eu comecei a trabalhar muito o meu lado espiritual. Sim. Que eu não, estava meio jogado. Isso é importante de falar, né? E foi muito bom
todo esse conhecimento, eu trabalhei não só o lado espiritual, mas o autodesenvolvimento, ser uma pessoa melhor como um todo. E isso tudo está refletindo agora como eu estou tratando essa doença. Sim. Né? Como eu estou lidando com isso. Que é difícil. Isso te fortalece. Muito, me fortaleceu muito, porque você ser diagnosticada de novo com uma coisa que você não imaginava que fosse possível voltar. E vem com esse nome feio, né? Metástase e tudo. E vem com essa bolsa de colostomia no meio. É tudo muito pesado ao mesmo tempo, né? Tipo, parece que pegaram assim e falaram, não, sua vida que tava ali, eu inaugurando um estúdio, tudo, meu sonho era abrir um estúdio. E eu nunca quis um estúdio quadradinho, eu queria uma casa com luz natural. E aí tudo aconteceu pra eu abrir e inaugurar. E um mês depois, tá, toma aí, tu tem um câncer, se vira, tu vai usar uma bolsa. Não é fácil, não. Pra mim, eu nunca imaginei que eu fosse ter uma doença dessa. A gente nunca imagina. Nunca é com a gente. E eu sempre pensava assim, nossa, mas quando eu fiquei, você sabe, Danda, que lá no fundo eu sabia que eu tinha o câncer. E você Porque eu teve nunca sentia aquelas coisas que eu sentia. Entendeu? A gente sabe, Eu sempre fui né, muito forte, tanto que ninguém esperava eu ficar doente. Esperava o João. O João é frágil. E eu, João, quando for, o seu meu marido. Meu marido. E ele... E daí quando eu fiquei doente, mas mesmo assim, hoje em dia eu não me sinto doente. Eu não penso na doença, eu penso na minha saúde. Mãe, também é bom falar que você buscou muito o processo de cura natural, né? Pela alimentação, Eu lembro minha mãe fazia vários sucos verdes, menina, ela tava lá focadíssima, faz ainda, né? Eu encontrei, agora eu vou falar da doutora Cris. Sim. Eu encontrei ela, eu faço meu tratamento. Teve um processo muito longo, né? Se a gente for contar tudo, é umas 3 horas. Que a gente teve que correr atrás do remédio, né? Que o remédio é muito caro. Tivemos que até que falar com ter um advogado para representar a gente, né? E eu, mesmo assim, eu falei assim, não, eu vou me curar, eu vou procurar outras formas, eu não vou ficar só nesse tratamento alopático, não. Exatamente. A importância de falar isso para as pessoas, que você pode continuar com o médico tradicional e você deve com a medicina tradicional. Sim. Mas é legal você também muito válido buscar a gente buscar outras formas, né? Exatamente. Eu fiquei, daí eu encontrei a doutora Cris. Tinha uma outra também que eu seguia, mas eu achei a doutora Cris, a outra mistura religião, entendeu? Então daí eu achei assim, eu gostei da outra, mas essa, ela foca na saúde só. Tudo bem, a gente tem que focar em Deus, ela também fala de Deus. Sim. Só que eu via que ela falava muito da igreja dela, sim, entendeu? E aí desviava um pouco. E a doutora Cris, eu marquei, foi rápido. Vi ela, já quis marcar uma individual. E ela tinha um grupo, ela fazia consulta em grupo, mas ela fazia individual também. Era um pouquinho mais caro, mas você tinha 2 horas para falar com ela, entendeu? Aí ela me explicou tudo, terapia Gerson, né? Doutor Gerson, aí ela contou toda a história dela e eu faço questão que você entre em contato com ela. Que realmente vai fazer uma diferença na sua vida. Estamos aqui com uma taurina e uma ascendente em touro. A gente vai falar da questão da autoestima também, o quanto é importante, mexe com a gente, né? Mas fala, mãe. Então, a doutora Cris, ela teve na família dela casos, né? E ela procurou estudar. E você tem que falar com ela que lá você vai ficar sabendo tudo. Entrar no Instagram dela. Eu sigo ela, eu sigo os tratamentos dela. Tem também você muda a alimentação, tem que comer mais alimentos crus. Inclusive tem vários... como é que é? Vários tratamentos, né? Vários tratamentos alternativos. Nossa, você come muito cru, muita... Você faz também o enema, né, mãe? Eu tenho que fazer um enema de café. O café tem que ser o café orgânico, né? Explica para as pessoas que não sabem o que é um enema. O enema é uma limpeza do intestino. É uma limpeza no intestino, mas você acaba... Na verdade, é mais para limpar o fígado, para quem faz o tratamento. Porque o fígado fica sobrecarregado, né? O fígado fica sobrecarregado dos remédios. E ele enfraquece, porque ele tem que fazer uma limpeza, né? Então a gente tem que ajudar ele e a gente ajuda com o enema. Que o enema, a doutora Cris explica tudo como que deve fazer, entendeu? Então,
Mas que bom, né? A importância de você se alimentar direito, né? Não, eu me alimento, eu como muito cru. Você evitou também doce, né, mãe? Toda essa parte. Todo mundo fala que doce é um problema, Açúcar, né? Que açúcar é um diz- problema. Pra você deixar o sangue alcalino, Gordura. né? Que a gente... Você tem que cuidar da sua água, você tem que não usar desodorante comum, tem que ser sem alumínio, você tem que cuidar de várias coisas. Ela em casa é o meu marido, né? Que toma conta dessas coisas. Ele Ele já estuda, tá todo lê. entendido, Nossa, você é né? seu marido, ele vai ajudar muito você. Não, Ele que e- cuida disso. E uma coisa importante de falar também é a questão do trabalho, né? Que ambas vocês têm o trabalho como uma coisa que ajuda vocês, 3 né? meses depois que eu tinha saído do hospital, eu já estava atendendo. Então, para mim, o meu trabalho me ajuda a me curar. Então, Entendeu? eu não estava Você não trabalhando, pensa na né? doença. Da primeira vez eu parei total de trabalhar, não consegui. E agora eu não estava trabalhando, porque eu já comecei a quimioterapia. E essa minha quimioterapia é um pouco mais forte do que da outra vez. Da outra vez, como eu operei, como eu retirei tudo, foi mais para prevenção. Então foi uma quimio leve, não caiu o cabelo, fez a radioterapia aqui agora que deu babado, né? Sim. Mas agora não, a médica já explicou, cara, Priscila, agora a medicação é um pouco mais forte, eu tomo 3 medicações, eu fico quase o dia inteiro lá fazendo a quimioterapia, e foi o primeiro ciclo que eu fiz dia 10 de outubro, inclusive no dia do meu aniversário de casamento. É mesmo. E aí eu fiquei muito abalada, muito abatida, meu organismo sentiu muito, então eu não estava conseguindo trabalhar. Aí quarta-feira eu fiz o meu primeiro ensaio depois que eu descobri tudo. E foi muito bom, porque, cara, Te revitaliza, Isso que eu ia falar. né? Te fortalece. é aquela coisa de você fazer o que Exatamente. você ama também, e estar se sentindo bem. Eu tava me sentindo forte. E foi muito bom, foi muito agradável. Aí agora, terça-feira, eu faço de novo um ciclo, aí paro de novo pelo menos uns 10 dias para o meu organismo se recuperar. E aí vai fazer outro ensaio. Eu vou por aí. fazendo assim, vou agendando. Intercalando. Isso, à medida que é fundamental, né? Fazer, e eu sempre faço, eu converso sempre com as minhas clientes, né? Eu acabo contando tudo. Sim. Porque sempre tem alguém que ou passou, ou alguém conhece alguém que está passando. E a maneira como a gente encara a situação acaba que dá força para as outras pessoas, né, Amanda? É muito importante vocês contarem as histórias de vocês, porque vocês inspiram outros e a pessoa não se sente sozinha, tipo, ela vê que, poxa, tem pessoas que já passaram por isso e é normal, porque é importante Gente, falar. Eu né? aconselho qualquer pessoa que tem essa doença se fortalecer o corpo, cuidar da imunidade, tomar as vitaminas, os suplementos são importantes, que a doutora Cris passa também. Mas, Cléo, não só o corpo, a mente da gente precisa estar fortalecida. Sim. Eu tive que procurar uma médica Fez também. muita porque diferença na minha vida. A terapia é muito terapia. importante. Eu tenho tudo isso. Tudo isso é um A pacote. gente foi Agora- procurar, né, isso também. Agora eu não estou conseguindo fazer por conta de horário, às vezes eu não estou bem, então tem mais ou menos um mês que eu não tenho ido, a gente se fala e tudo, mas eu não tenho ido. Mas a terapia foi fundamental Pra te ajudar. de como eu estou encarando essas coisas. Igual agora, a médica disse pra mim, olha, Priscila, a sua quimioterapia agora é diferente, é uma quimioterapia mais forte, provavelmente seu cabelo vai cair, então... Mexe muito já com a se prepara, autoestima, né? mexe muito com a autoestima. E assim, eu trabalho com beleza, né? Não tem Sim. como, eu trabalho Você trabalha com mulheres. com você- mulheres e tudo. E desapegar, e olha que eu nunca fui apegada a cabelo, não. Mas desapegar do cabelo é muito complicado. Primeira coisa que eu pensei, né? O cabelo é o de menos, a gente corta. Mas na prática, não Porque é você simples. se reconhece daquele jeito, né? E uma outra coisa também, você tá sem cabelo é como se lembrasse o tempo todo que você tá passando por aquilo. E como minha mãe Exatamente. falou, é importante você se fortalecer e falar, não sou a doença e buscar, né, o seu tratamento, buscar a sua A gente tem que pôr isso na cura. cabeça, sabe o quê? Que a gente tem que se focar na saúde do nosso corpo, não na doença. Porque se você Sim. focar na doença, você vai fortalecer a doença. Sim, exatamente. Mas o que eu quero dizer é que às vezes as pessoas acham que é fácil. Ah, mas você tem que fazer isso. Não é fácil. Igual Sim. quando eu fiz o ensaio mostrando a coluna, o que eu falei. Não é para as pessoas, todo mundo tem que fazer isso, é fácil. É para mostrar que mesmo difícil,
a gente consegue. Sim. Entendeu? É complicado, foi doído me expor. Quando eu tava fazendo o ensaio. Foi difícil até também de você ver as fotos e se aceitar também, né? E de olhar assim, não é nem de se aceitar, de falar, cara, agora é a minha condição. Sim. Eu sou assim. Agora eu tenho essa bolsa, ela faz parte de mim. Mas é por um tempo, né? Ou não tem como saber. No meu caso, eu ainda não sei. Pode ser que seja para sempre, pode ser que eu tire. Mas o que eu quero dizer, assim, as pessoas olharem... Vai tirar, assim. Cara... E não é o fim, eu não Sim. sou só o meu corpo, entendeu? Não, É ir além do seu corpo. A vida também, ela é feita de ciclos, né? A vida é impermanente, né? Então, assim, tudo é temporário, se você olhar por esse ângulo, né? Então, a gente vive o aqui e agora. Mas, Exatamente. assim, como o cabelo é muito parte da autoestima, né? Por exemplo, a minha mãe, né, quando ela descobriu... Todo mundo falava, ai, meu Deus, eu vou ficar careca, né? Tinha essa relação também do medo. Não, mas o mesmo. meu cabelo caiu, mas não era por causa do tratamento, não. Caiu quando eu estava doente, porque eu fiquei enfraquecida de vitamina, de um monte de coisa. Aí, menina, eu nunca acreditava muito. Meu marido vive passando babosa. Onde a gente vai, tem um monte de babosa pelo plano. Daí eu falei, sabe o que? Eu vou experimentar essa babosa. Vou experimentar. Comecei a passar babosa. Você acredita que meu cabelo parou de cair? Caramba, É impressionante. Ele parou. Daí quando eu passava a mão assim, via que não estava caindo, eu falava assim, meu Deus do céu, não acredito. Mas então, assim, a gente tem que, às vezes, parar para pensar que tem pessoas que acreditam naquelas coisas mais simples, né? Meu marido é assim, sabe? A minha família, olha, eu tenho que agradecer muito. Me deu muita força. A minha mãe, minha irmã, foi muito importante para mim ter essa rede de apoio, né? E os amigos, nós, os clientes... Eu ia falar da rede de apoio e acabei saindo do assunto, mas a ideia era essa. Dessa vez que eu falei, expus lá no Instagram, gente, é tão bom saber quanto você é querida. Eu recebi tanta mensagem, Amanda, mas tanta mensagem. Tanta gente falando, então, estou orando por você. Que eu nem imaginava. Eu falei, cara, olha o tanto que eu sou querida. Eu não estou exagerando. Foram mais de 200 mensagens. Não, imagina. Nossa, mas quando eu tinha o grupo, eram minhas clientes, amigas e parentes. Era muita gente. E isso é muito legal, né? Desse processo de você se sentir querida. Faz muita diferença. Outra coisa, quando você está no hospital, uma coisa que eu senti, que não tem importância nada material. Nada. E sabe o que eu pensava? Eu pensava só em sair de lá e ver o mar, ver minha família. Eu falava assim, eu só penso... O médico chegava lá e falava, quando que eu vou sair, doutor? Quando que eu vou sair? Eu já estou me sentindo bem. Eu estava fraca e queria andar já. Eu queria, sabe? E daí ele falou, logo, porque tinha que estar tudo bem, né? No corpo tinha as vitaminas, tudo. Então eu fiquei... Um mês foi assim como se fosse um ano para mim. E quando eu saí de lá, eu falei assim, nossa, como é importante. Nem telefone eu queria ver, não, sabe? Não, eu também dei uma diminuída. Eu ficava assim, o mais importante na vida é o amor mesmo, as pessoas, o carinho. Nossa, eu tenho tantas clientes assim incríveis que se tornaram amigas, né? Tem a Suzana Machado, a Ana Lúcia. Não vou falar de todo mundo porque... Eu acabo esquecendo alguém fica chateado, não fala nome não. Vão ficar chateados. A Karina, não sei como agradecer, a minha irmã, minha mãe. E o seu trabalho também te ajuda muito, né, mãe? Você eu tenho clientes maravilhosos. Né? A Suzana mesmo está 17 anos comigo, as clientes, a Karina mais de 10. Então, se você for muito falar bom. Todas, a Laura... Entendeu? Sim. A Laura Alexandre também, muita gente boa. Eu não vou falar todas, porque são muitas, não dá pra falar. Muitas. E sobre qual é o conselho assim, que vocês dariam para uma pessoa que acabou de descobrir que tem câncer? O que você falaria assim, de força? Olha, de não tomar a doença mesmo pra você. Uma coisa que eu sempre falei desde a primeira vez, nos piores momentos, quando eu estava muito mal, ou de dor, ou de mente mesmo, de achando que ia acontecer alguma coisa, eu ficava, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Sim. Era tipo um mantra. Dessa última vez que eu fiquei internada, eu tive muitos problemas urinários, eu tive que usar sonda e doía muito, parecia que alguém estava pegando uma faca e rasgando a minha bexiga. E eu fechava os olhos e ficava, vai passar. E passava. Então, entender que vai passar. É só você lidar da melhor maneira, tentar, não é fácil, não é simples, mas tá com a cabeça mais leve, tá entendendo que aquilo é só um processo, que vai passar. E tá rodeada de gente que te ama de verdade, que quer o seu bem, porque a gente
foi privilegiada com a nossa rede de apoio, que o que mais tem, principalmente... tem marido que até se separa. Marido. E marido que abandona, isso é uma taxa, né? Você viu, aconteceu com a Preta Gil e ela é uma pessoa famosa, né? Então acontece com todo o tempo todo. E até de pessoas se afastarem, porque não sabem como lidar e tal, que não foi o caso de vocês, porque vocês tiveram uma super rede de apoio. Sim, mas sempre tem um ou outro que você imaginava que ia te dar mais suporte e não dá. Mas aí... E assim você consegue enxergar as pessoas também. E às vezes, nem porque não quer, às vezes não consegue mesmo, sabia? Não consegue, exatamente, porque não dá pra gente julgar. São mais fracos, né? Tem gente que fica tão abalado que não consegue te dar. Sim. Ó, e assim, é engraçado, teve uma amiga minha que eu fui contar, ela começou a chorar, eu fui consolar. Falei, calma, vai passar, vai ficar tudo bem. Ela chorando muito. Eu, não, fica tranquila, vai passar. E é engraçado, né? Você que tá passando pelo negócio, você vai dar força pro outro, acalmar o outro. Verdade. Mas é isso, o conselho que eu dou é se rodear de gente que te ama e entender que é um processo que vai passar. Eu não tenho dúvidas da minha cura, eu já estou em processo de cura. Sim. Então eu tenho certeza que... dizer que você é a principal pessoa que tem que acreditar na sua cura. Exatamente. Não é sua mãe, seus filhos, nada, é você. Se você se entrega, não tem jeito. Se você se entregar... O conselho que eu dou, vou falar. O conselho que eu dou é que a pessoa tome as rédeas da doença dela, da saúde. Protagonismo, protagonismo, cuidar, falar, não, eu vou me cuidar. Sabe, não ficar com pena de você. Se ficar com pena, minha filha, você se entrega. É verdade. Você tem que ser forte. E é muito forte. Fácil ficar com pena da gente mesmo. Fácil. É muito fácil. Sabe, às vezes eu não tô me sentindo bem, às vezes, porque às vezes eu tô cansada, eu atendo muita gente, mas eu amo o meu trabalho, entendeu? Então, assim, tem dias que eu recebo pessoas muito leves, então aquilo me faz bem, entendeu? Fala um pouco do seu trabalho também, né, mãe? Ela é massoterapeuta, gente, trabalha com terapias corporais, maravilhosa, em Macaé. Se vocês quiserem seguir ela no Instagram, é Cleo, terapias corporais. Meu trabalho me realiza, né? Sim, mas eu te interrompi, continua falando a dica que você dá, né, para as pessoas que... Então, a dica que eu dou é essa: toma as rédeas da sua doença e fala, eu vou me curar, porque essa força que você tem, se você pegar ela assim pra você e falar, não, eu vou me curar, eu quero me curar, porque eu gosto de viver, a vida pra mim, eu ainda tenho muita coisa pra fazer aqui, agora não se entregar. E isso, né, você dá mais importância para as coisas do dia a dia, dos momentos, do hoje. Hoje em dia eu penso mais nisso, entendeu? Do viver o presente, né? E não se entregar, porque não é o fim do mundo, não é assim, mesmo que a pessoa tem poucos dias, fala assim, então se eu tenho poucos dias, então eu vou viver bem esses dias. Exatamente. É viver o presente, que às vezes a gente planeja tanto, Amanda, às vezes a gente... Não tem que planejar. Quando eu emagrecer, eu vou fazer isso. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer aquilo. E fica postergando a sua felicidade. Eu falo muito para as minhas clientes isso. Pri, eu sou doida para fazer um ensaio, mas quando eu treinar, ficar com um corpo bonito, eu vou. Isso aí. E nunca chega o dia, porque nunca tá bom, nunca tá satisfeito, nunca é o suficiente. Porque quando a gente tem que procurar com essa doença, eu acho que tem que ser mais do que ter, na minha opinião. Os aprendizados, né, principais, né? O que vocês falariam dos aprendizados principais, assim? Olha... É difícil, às vezes, né, pensar por esse lado. Mas assim... Mas a vida, ela tá sempre ensinando a gente, com tudo que a gente fizer, né? Tem até uma frase, você não passa por nada que não é do seu processo espiritual, né? De Bezerra de Menezes. Então, tudo tem um aprendizado, mesmo por duro que seja, né? Mas no meu caso, eu acho assim, eu consegui me fortalecer para fortalecer outras pessoas. Porque o meu trabalho me deu uma voz muito grande. E eu alcanço pessoas que eu não imaginei que eu fosse alcançar. Às vezes eu olho e falo, pô, mas eu nem tenho tantos seguidores assim. Mas eu recebo tanto feedback, tanta coisa que uma coisa que eu falei ou que eu fiz fez tanta diferença na vida de alguém que eu não imaginava que eu tinha essa proporção. Então, um dos aprendizados foi esse, que a maneira que eu lido com as coisas vai refletir na vida de outros. Sim. Você inspira. Exatamente. Você inspira. Muito bom, gente, isso. Só que, às vezes, você tem que trabalhar mais aquilo. Não sei se é se cobrar, às vezes eu me cobro muito e eu tento mostrar o seguinte, que pra mim também é difícil, que pra mim não é simples, que apesar de mostrar, apesar de falar,
Tem dias que eu tô muito mal, mas que tem dias que eu tô muito bem também. E aí vai passar e é difícil. Porque assim, as pessoas idealizam a vida do outro. Ah, não, mas tá passando por isso, mas ela tá levando de boa. Olha lá como é que ela tá mostrando, tá falando. Não, é foda, é doído, Tem é um monte de gente que não sabe difícil. que eu tenho. Eu não fico comentando. Porque a pessoa não vai ajudar, não tem que ficar se sentindo pena, querendo que as pessoas tenham pena de O você. sentimento de pena não é bom, né? Não Não é é bom. bom, não é bom. A pessoa tem que querer te ajudar, mas não ficar com pena de você. As Mas pessoas às ficam vezes, muito com Amanda, pena, que não é até legal. a gente Graças sente a Deus pena da eu não gente tenho mesmo. isso. É difícil É você verdade. lidar com isso. Eu já tive momentos, da primeira vez foi muito mais tranquilo. Agora eu tô tendo um pouco mais de dificuldade de lidar. Mas mesmo assim, e é bom que tudo é pra aprender, né? E às vezes quando eu se tô sentiu bem e se curou na primeira vez, vai acontecer a mesma coisa. Sim, mas é porque parece que tá tendo um peso maior agora. É porque você Entendeu? não esperava, né? Tipo assim, você já É, tava eu tô anos e anos de sem. surpresa. E tem que ficar como é que fala, em vigia, lenta, atenta, sabe? Não pode se descuidar. E pra você, mãe, seu maior aprendizado? Meu maior aprendizado é esse, né? Que você tem que viver o hoje, entendeu? E não tem que ter medo da morte, porque a morte é certa, né? Um dia vai vir. Talvez você não morra por causa disso. Verdade. E vai morrer de qualquer maneira, né? Mas enquanto eu estiver vivo, eu quero viver bem. Quero viver o dia, quero sempre... Eu acho que só a gente tá com as pessoas que a gente ama, né? Tá com as... E você Tem a acaba. família, eu tenho minha mãe tem 86 anos, maravilhosa. Sim. Taurina também. Minha irmã gêmea comigo, É uma taurina. família de taurinos. Mas Agora assim, tem a minha irmã Cleusa, Cleonice. o que eu posso dizer, assim, como uma pessoa que estava ali do lado, né, como uma filha, né, que passei por esse processo todo, assim, de aprendizado, é que a vida é feita de renascimentos, né, porque, assim, pra mim era tipo assim, eu como uma boa pisciana dramática, né, eu achava... Sofreu muito. Eu achava que era uma coisa assim, tipo, meu Deus, tipo, caramba. Sentença de morte. Né? E eu nunca a minha mãe sempre foi uma pessoa muito forte pra mim, eu nunca imaginei isso, entendeu? E aí, pra mim foi tipo, cara, existe vida, sabe? Muito depois daquilo que você acha que é o fim, entende? Então pra mim foi isso, porque o diagnóstico dela era um diagnóstico forte e ela tá aí, tranquila, viva, feliz, vivendo a vida dela, Tô né? aqui sem nem um pouquinho de nervosismo, tranquila. Com a Pois filhona. então assim, a vida é feita de vários ciclos e quando a gente acha que é o fim, não é o fim. Fica tranquila e confia. Confia na guiança maior, confia, enfim, no divino, porque tá tudo em divina ordem. É verdade. Eu me emocionei muito, assim, de ver a Amanda e o Pablo, como eles ficaram fortes para me ajudar, entendeu? Então, quando eu lembro disso, assim, nossa, eu fico muito emocionada. Foi muito difícil para mim poder contar para minha filha, né? O meu filho tem 6 anos. É isso que eu ia te falar, filha porque tem eles quanto? são mais Minha novos, filha tem né? 11, vai fazer 12 agora, dia 11, escorpiana. Mas quantos anos que você teve a primeira vez? Ela tinha 5, ela tinha 7 e ele tinha 2. Agora ela vai fazer 12 e ele tem 6. E acho que mãe tem uma fortaleza só por ser mãe, né? Não, eu vou aguentar. Eu tenho meus filhos aqui, E né? a Betina, Eles são pequenos, ela é muito esperta. A Betina é uma moça, ela entende tudo. E aí eu queria que ela soubesse a verdade, eu queria contar, mas é muito difícil você chegar e falar, olha, tá acontecendo isso para uma adolescente de 12 anos. Mas assim, Crédulos. só que ela é muito tranquila, né? Então ela entendeu, só que eu não queria ver ela chorando, ela chorava, ficava com medo, não, eu tô com medo, e ela sempre foi muito agarrada de ficar o tempo todo aqui. E ela tem um paizão, né? O pai dela, eu gostei dele. A minha família é abençoada, graças a Deus. Sim. Porque Eu também sou muito é muito orgulhosa. difícil você encontrar um companheiro assim, igual eu Sim, tenho. sim. O Gabriel, ele me dava todo um suporte, não só pra mim, mas em casa. Eu não tenho essa preocupação de, igual eu tava internada, ele tava comigo, mas assim, tem dia que eu tô fazendo alguma coisa, ele tá com as crianças, eu não fico preocupada com o que vai acontecer. Ele dá cuida. conta. É Sim. como se eu estivesse ali. Então, é muito bom você ter esse apoio. Com certeza. Então, e ele A vida fica mais organiza leve, as coisas, né? estrutura a casa, e eu fico tranquila. Sim. Mas, e com as crianças também, né? Ele dá esse suporte a elas e elas se sentem protegidas. Mas a Betina, ela ficou com... Parece que ela tinha aquele medo de eu morrer, o medo de me perder. Então eu precisei lidar com um pouco de mais tato
porque sutileza, ela, por ser mais velha, ela tem mais consciência das coisas, Isso. né? Entende mais. E eu não queria que ela ficasse ouvindo as coisas assim, imaginando. Sim. E aí eu fui conversar com ela, explicar o que estava acontecendo. Aí ela sabe tudo. E aí eu tento ser muito positiva com ela também o tempo todo, óbvio, né? Tem até um livro, Pri, que você tem livro pra isso. Dizem que tem livros de Bom pessoas saber, que me indica isso. se tiver Depois que quero eu ver, vejo vamos lá ver. no MEP, porque eu tava assistindo coisas sobre superação e tal, sobre processos de uma pessoa que tem câncer e tal. Porque quando a gente tem uma pessoa que tem câncer muito próximo de você, você acaba ficando Sim. entendida, né? Exatamente. Eu fiquei entendida no exame de imagem, por exemplo. Eu Verdade, sabia a gente coisas bate que eu o não, olho e- não sei antes. Aí isso é preocupante. Porque um dia se eu fizer um exame de imagem e ver certas palavras, eu falei, já sei o que é. Exatamente. Não é fácil. Porque eu já fiquei E meio eles médica. tomaram conta, né? A Amanda e o Pablo, sabendo de tudo, nossa, ficou... Porque mexe muito com a gente, né? Pai e mãe. Não fica só a pessoa são doente. as nossas bases, né? E quando a gente se vê a base estremecida assim, a sua base fica estremecida também, né? Exatamente. Não, e depois Mas, assim, também... Mas chega mais perto. Não, depois também o que eu tava falando mesmo? Quando a pessoa fica doente, ela não fica sozinha, né? Sim. Esse que é o problema, porque afeta a família inteira, porque a família inteira tem que fazer terapia depois. Até o ambiente Em casa, todo familiar mundo fez. fica esquisito. Sim, A afeta primeira a semana, energia quando eu de voltei todo do mundo. hospital, eu falei, cara, essa casa tá aqui esquisita, tá aquele ambiente, Sim. sabe? E a Não. gente que é a luz, não é pra falar não, mas a mulher é a luz É porque da casa. dá um gás, Não né? é? Dá um É movimento. porque assim, também a sociedade colocou na mulher o peso de muita coisa, né? De cuidar de tudo, de ficar sobrecarregada, porque ela é a cuidadora. E é importante falar dessa coisa do cuidado. Porque você, pra cuidar do outro, você tem que se cuidar. Tá bem. E o que acontece muitas vezes com as mulheres, inclusive com as mães, é dar conta de todo mundo e esquecer delas. Né, dar conta das coisas da casa, dos filhos, do marido e esquecer de si mesma, né? Então a questão do cuidado, mas também do autocuidado, que é aquela coisa, primeiro antes de você ajudar o outro, Tem né? que- Que nem tem que você tá coloca bem, a né? máscara primeiro em você, pra depois você colocar a Exatamente, máscara não no tem outro. como você dar conta se você não deu conta primeiro de você. Você tem que estar fortalecida, tem que estar bem pra dar conta de todo o resto, né? Com certeza. Mas lá em casa, graças a Deus, eu não tenho esse problema de Sim, ter que dar conta de sim. tudo, porque eu tenho esse parceirão que eu tenho. Nossa, de eu fazer Claro, essa mas troca, mesmo mas não você- é a realidade de todo Ele mundo. vai te ajudar em relação a esse tratamento junto, né? Conjunto, Sim, ele como caça que as você coisas, faz. fica na internet procurando. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, mas eu digo assim, mesmo que ele seja um excelente, né, pai, marido e tal, Sim, mas a ainda tem responsabilidade- essa coisa que vem do não tem coletivo, jeito, né? é cultural. É cultural. Não e tem isso jeito. A é mulher é algo... aquela cobrança ali. Exato. A própria mulher isso se que eu ia falar cobra. agora. Naturalmente a gente já tem essa. Essa cobrança, essa pressão também. E claro, que bom que você tem seu marido. Eu né? não posso esquecer de falar também da Betina, Uhum. sobre o tratamento de ozônio, tem vários tratamentos com ela, né? Uhum. Que é muito interessante você entrevistar ela. Né? Sim, que eu vou chamar ela pra vir aqui um dia. É muito bom. E, E ela se gente, tornou uma grande amiga também, me ajuda muito, me Sim. ajudando a me curar, né? Que bom, graças Fora a Deus. doutora Cris, tem a doutora Betina, e tem assim, é uma muita coisa. rede, É uma rede de apoio né? maravilhosa, né? E Então- você ali em primeiro lugar, querendo cada vez melhorar, entendeu? Uma outra coisa também que eu queria perguntar pra vocês, assim, uma coisa mais do sentimento, né? Primeiro, qual foi o maior medo, assim, quando o processo todo... Porque eu acho que até o cair de ficha demora, né? Pra você cair a ficha desse processo todo, né? Demora. E o maior medo, assim, e o sentimento maior que passa, assim, os pensamentos, né? Como que é enfrentar isso? Deve ser difícil, assim, né? Eu imagino. Assim, pra mim, o maior medo, quando a médica veio, eu estava sentada aqui, o Gabriel aqui, a médica pegou o PET scan pra ler e falou, olha, então, você teve uma recidiva de câncer e tá com uma metástase. Quando ela falou metástase, eu imaginei meu corpo tomado assim. Na minha cabeça Nossa, tem só muita gente que vinha se cura, isso. vê o que eu vou passar pra Mas você dar. o sentimento que eu tive foi, cacete, eu vou morrer e os meus filhos vão ficar aqui. E só vinha aquela imagem na minha cabeça, dos meus filhos. Eu tinha muito medo deles crescerem sem mim. E era só isso que vinha na minha cabeça. Cara, a Betina vai ficar sem mãe, o Dom vai ficar sem mãe. Quem vai cuidar deles? Olha Como que você, vai um pensamento ser? muito forte no outro, né? Como Seus que vai filhos. ser? Então,
o primeiro sentimento foi esse. De eu não querer abandonar os meus filhos, deixarem. Eu ficava pensando assim, cara, como que vai ser no Dia das Mães? Como que o Dom vai se sentir? Como que eles vão lidar com essa perda? Era isso, a médica aqui falando, e isso tudo na minha cabeça. Sim. Não, porque é muito importante falar isso, porque assim, a gente fica com essa coisa de, tem que ser forte, tem que estar com pensamento positivo. Sim, tem, mas também você tem que entender que você é ser humano e os pensamentos negativos às vezes aparecem. Vão aparecer, é normal, E eu né? entendi, Amanda, a respeitar esse meu limite, porque o que eu ficava me cobrando? Não, você é forte, você é guerreira, você é isso, você exatamente. consegue, você dá conta. Porque nem sempre foi esse o discurso. Não, porque a Priscila dá conta de tudo, que eu sempre dei conta de tudo mesmo. Só que eu que fiz esse personagem aí que dá conta de tudo, mas Mariana dá conta de tudo é guerreira. foda, dá muito trabalho, cansa. E aí tem dia que eu falo, não, cara, não preciso dar conta de tudo. Se E permitir receber ajuda também, né? pra mim era muito difícil isso também. Sim. Às vezes no hospital, passando mal, eu não queria acordar o Gabriel com pena. Eu falei, porra, eu tô passando mal. É isso que eu tô falo doente. da mulher, né? Da questão que Então, tá ali cara, no inconsciente coletivo mesmo, de não querer. Exatamente. Então, o meu maior medo foi esse, de morrer e deixar meus filhos assim, não sem cuidado, sem mãe mesmo, sem aquela figura materna de ficar pensando, cara, o que isso vai trazer de consequência para eles psicologicamente? Como que eles vão crescer? Sim. Entendeu? Então, foi o medo mais forte, eminente, assim. mais forte, assim, Sim. foi isso. O resto era, assim, muito tranquilo em relação a esse peso. Mas passou. Não foi aquele, tipo, na hora do diagnóstico, ali sentada na mesa. E aí, depois disso, eu, cara, não vou morrer, eu não quero morrer, não tá na hora de morrer, então Sim, eu vou pra frente, e aí esses medos vão diminuindo. O outro medo, que eu ia até comentado o lance do cabelo, eu nunca fui apegada a nada. E aí agora eu cheguei a marcar a cabeleireira anteontem, e aí eu desmarquei, falei que eu não podia, que eu tinha um compromisso, mentira, não tinha nada, eu fiquei com medo. Tá com medo de Mas você vai cortar o cortar cabelo. curtinho. Eu tinha pensado em dar um corte, fazer alguma coisa pra se cair, mostrar menos, senão fica aqui igual o Smiggle, né? Aham. E se for precisar raspar, eu já tá com ele mais baixinho. Que eu acredito que nem precise por conta dos outros tratamentos que eu tô fazendo para que não caia. Mas era um medo que eu achei que eu não fosse ter, que quando a médica falou, então, seu cabelo vai cair, eu falei, não tem problema. Cabelo cresce. O cabelo cresce, E aí, falei desse você dá esse jeito. lugar da forte, né? Eu falei, da não, Ariana, cabelo é o de fortona. menos, Você é doutora, de cabelo menos. cresce, o mas importante não- é eu ficar curada. Só que na prática, na hora mesmo do vamos ver, meu fechou e eu fiquei com medo. E não é só cabelo, não é sobre o cabelo, né? Sobre como você se reconhece no espelho, sobre a sua imagem. E eu né? acho que é sobre a fragilidade também. Pra mim fragilidade. é muito difícil se sentir frágil. Ficar sem cabelo é como se você ficasse sem uma coisa Aí no eu rosto, falei, você será fica que meio nua. será né? que... E eu nem ia raspar, né? Eu ia cortar, fazer um corte, mas isso me fragilizou, me doeu. Sim. Foi uma coisa que eu não imaginei que fosse me doer e me doeu bastante. E no nosso inconsciente coletivo, digo, do Brasil, né? Vem muito a imagem da Carolina Dickman lá É, na novela. chorando. Aquela imagem é muito forte. Eu era adolescente quando eu vi aquilo. Exatamente. Foi uma das cenas mais impactantes que teve, né? Pra você, mãe, qual que é o maior medo, o maior medo. sentimento? O maior medo que eu tive. Quando que caiu a ficha? Quando caiu a ficha? Não fala do medo primeiro, tadinha. Eu tô enchendo ela de perguntas. O medo, eu fiquei com medo de ficar numa cama doente e fraca sem poder levantar. Esse era o medo. De as pessoas terem que ficar cuidando de mim. Né? Esse foi o meu pior medo, entendeu? Nem medo da morte, assim, porque meus filhos já estão criados. Né? Se eles fossem pequenos, talvez eu ia sofrer muito. Nossa. Eu sofri, lógico, a gente sofre de ficar doente, né? Porque quando você está no hospital, a gente sofre muito. E põe coisa no teu nariz, e você fica cheio de fio. Eu nunca pensei em passar Fica por muito isso. fragilizada, muito ruim. Aconteceu tudo. Outra coisa, os medos que a gente tem, voltam pra gente mesmo. Eu ficava com medo do meu marido passar por isso, e ele não passou e eu passei. Que é aquele cano no nariz, é hemodiálise, todas as coisas quando ele operou. E comigo eu tive que passar por tudo isso. Até eu lavei aqui, né? Pegar o acesso no pescoço. Acesso Até no essas coisas pescoço, simples, assim. Ela morria de medo que ele passasse por isso e ela eu não passou. pus também para fazer do xixi, né? Não, eu tenho que contar a história do xixi, do caninho que Da fica sonda. da sonda. Aí eu fui pro quarto, nossa, quando eles chegaram e falaram para mim que eu ia sair do CTI, porque todo dia chegava o chefe
lá o médico falava assim, ó, terça-feira eu não quero encontrar você aqui. Ou segunda-feira eu não quero encontrar você aqui. E eu fiquei 15 dias. Aí eu comecei a ficar ansiosa de ficar no CTI, porque lá é horrível, né? Você fica com medo de pegar a doença, né? Porque é muito frio, né? Aí eu fui pro quarto, daí chegou lá, minha irmã, essa história eu tenho que contar porque é muito engraçado. O médico disse pra mim que talvez fosse tirar a sonda, mas ele ainda ia conversar, depois ele voltaria ali. Aí eu ficava andando dentro do quarto, minha irmã eu com a sonda, né, segurando a bolsa, e minha irmã andando comigo. Uma hora nós esquecemos da sonda. Ela saiu, fez assim, ó. Saiu, e daí quando eu olhei, minha irmã, nós ficamos tão assustadas. Daí o médico veio e falou, bom, agora você vai ficar sem, né? Aí foi quando começou a medir, e daí os médicos vieram falar pra mim que o meu rim tava funcionando. Olha só que beleza. É porque minha mãe, ela teve realmente um processo de milagre, assim, porque ela tirou um rim. É porque a gente nem falou isso, né, mãe? Porque a Pri explicou o processo dela, mas a minha mãe nem... A minha também. Porque assim... Aí tirou o rim, tava enorme. O tumor, né, pegou um rim inteiro, o rim ficou gigante, né? Aí ela retirou todo o rim, foi uma operação multitarefa, né? Uma operação que precisava demorar, assim, porque tinha que ter mais de um médico, uma coisa assim. Não, acho que uma equipe grande. Uma equipe, Aí ela foi... Dr. Flávio Antunes, hoje em dia meu médico é Dr. Safia. Tirou o rim. E daí nisso que tirou o rim, o outro tinha que funcionar. Aí o outro não funcionava, por isso que ela fazia diálise. Não, tinha um médico muito otimista. E aí voltou, é milagre. Voltou, menina. Olha só, um médico chegou e falou assim, não, ela tá funcionando, hoje não vai fazer hemodiálise. Aí vinha uma mulher, quando ela vinha, eu chegava a doer minha barriga, ela falava, tem que fazer, pode fazer. Aí eu então, daí ela falou assim, não vai ter jeito, ela vai ter que ficar fazendo hemodiálise pro resto da vida. Ou então vai ter que fazer um transplante. A mulher falou, eu escutei ela falando. Escutei ela falando, ouvi ela falando, né? Daí eu falava comigo, eu conversava com o meu rim, falava assim, e você vai funcionar, eu vou cuidar de você, sabe? Ficava rezando, sabe? Funcionou. E aí o que aconteceu? Mãe, eu fui pro quarto e aconteceu esse episódio. Amanda, o pai ficava medindo, botava num tubo assim, um xixi. Então, é legal de falar que você é reikiana, né? Reiki, gente, é cura com as mãos. Até eu adoro fazer. No episódio, eu quero fazer. Vou fazer em você, então. Vou marcar pra você. No episódio passado a gente falou sobre reiki e minha mãe é uma excelente reikiana. Então, isso que ela fala de conversar com o rim, de colocar a mão, ela já estava aplicando reiki, ela já estava aplicando reiki. Já estava aplicando fiquei cura. Fiquei muito lá ali, no hospital, entendeu? E aí, essa história, daí os médicos chegaram lá, ó, teu rim tá funcionando. E aí o médico sempre acreditou. Um dos médicos falou, não vai funcionar. Eu tenho certeza que quando chegou lá, ela, não, já pode marcar para ela fazer hemodiálise. E eu falava assim, eu não vou fazer, eu tenho importância certeza. Quando chegou lá dali, acho que uma semana, os médicos chegaram, teu rim tá funcionando. Porque eles começaram a medir, né? E daí tava sempre assim, daí começou 400 gramas, 300 gramas, foi aumentando. A importância do pensamento positivo, né? De você pensar realmente. E quando eu fui pra mesa, corria risco. Verdade. Eu corria risco de vida. Faz toda a diferença a gente cocriar, a gente colocar na cabeça que vai dar certo, porque você tem que acreditar, cara, você cocria com o universo. Só que não, quando a gente tá passando, eu até falei pro meu marido, a gente estuda tanto isso, né? Lei da atração, blá blá blá. Não é fácil, né? Quando a gente tá passando para pôr em prática é muito complicado. E aí, vai de novo, devagar, e vai, mas a gente tá conseguindo lá em casa. Procura falar só coisa positiva. Eu tenho uma amiga que ela fala, não fala não. Não fala não pra nada, não quero. Não fala não. Fala. Gente, e se fosse falar um pouco dos comentários que às vezes você ouvia de outras pessoas sobre o seu processo que não eram muito confortáveis, assim, pra vocês? Vocês conseguem lembrar? Tipo assim, você tá muito magra, como se isso fosse uma coisa boa. Nossa, eu tenho que contar isso pra você. Minha mãe passou muito por isso. Nossa, quando eu tava Cleo, você está maravilhosa. Você tá muito magra. Você não sabia, eu nem sabia o que era. Cliente minha que eu amo, né? Várias. Mas não faz por mal, é porque é colocado na cabeça da mulher esse padrão que ela tem que ser Quando eu magra. era mais nova, eu até brincava com as minhas amigas que falavam, meu sonho é alguém falar pra mim, nossa, tá tão magra, tá doente? Olha isso. Tá, mas por quê? Mas é por padrão isso. De beleza, querendo mas se encaixar, querendo estar magra, porque eu sempre fui gordinha, né? Sempre. Mas a gente normaliza. Esses dias minha amiga minha tava falando que pegou uma virose e falou assim, pelo menos eu emagreci. A gente normaliza isso. Teve gente da família que falou pra mim assim, pelo menos teve uma coisa boa, você emagreceu. Olha só. Não, isso eu ouvi muito, muito.
Eu Nossa. nunca tive ninguém pra falar pra mim, não. Mas eu com a minha falta de noção, eu falava pra mim mesma. Na primeira vez que eu tive, que eu fui... Eu mesmo já fazia esse procedimento tóxico. Eu era tóxica, graças a Deus eu sou uma nova criatura. Mas da primeira vez que eu tive, eu ainda brinquei com o médico assim, a gente lá no oncologista, e aí nas últimas sessões, na primeira sessão eu ainda falei assim pra ele. Falei, vamos ver se agora pelo menos agora eu emagreço, né? Falei desse jeito, não emagreci nada, engordei quase 20 quilos. Quando você fez química? Engordei quase 20 quilos, deste tamanho. Quente Mas também. você vê, olha com o que eu tava preocupada. Pois é. Entendeu? Mas eu nunca sofri, ninguém Mas nunca teve falou outro nada tipo pra de mim, comentário, assim, que vocês não gostam? Tipo assim, que você já recebeu durante o seu processo, você fala, ai, que saco isso, te incomoda? Não, Até pra falar pras outras eu não me pessoas incomodo, também. não. Eu sou super de boa, quando as pessoas querem perguntar e fala. A única coisa que me incomoda é quando alguém trata com facilidade. Não, faz isso. Pensa... Não é fácil, cara. Porque Não é é a fácil. famosa positividade tóxica. Porque, cara, você tem que entender que você é ser humano, você vai ter sentimentos, cada um medos. encara Você diferente. tem que estar bem o tempo todo. Eu não Cada tenho ser que estar humano bem é o diferente tempo do outro. todo. Exatamente, cada um tem a sua diferença. E Tem você, dia mãe, que teve vai- alguma coisa assim que te incomoda do comportamento dos outros? Ai, meu Deus. Não, eu só era esse negócio de magra, que eu ficava até com pena da pessoa, né? Achar que é bom ficar magra assim, não é A bom? qualquer custo, né? É. Mas a minha mãe, ela ia falar, não falou. Não, eu acho que também dá muito querer se meter muito na vida da outra pessoa também, né? Acontece às vezes, né? Da primeira vez eu tinha mais gente que dava mais pitaco. Hoje em dia eu amadureci muito desses 4 anos Não, tem pra pessoas cá. que olham você com pena também. O achando que você vai olhar, morrer. o olhar de pena é muito Isso bom, é né? triste. E aí não tem como você Por isso que eu não controlar, né? falo para as pessoas. Porque a pessoa, quando você fala que está tratando um câncer, a pessoa já pensa, nossa, ela vai morrer daqui uns tempos. Nem fala, minha filha. Vou morrer de qualquer maneira uma hora. Não, Mas fala, seja agora, filho, seja você ia daqui. falar alguma coisa que eu não lembro. Vamos pro baixo. Eu também não lembro mais. Mas, gente, que bom ter essa conversa. Você assim. vai falar de ótimo. astrologia hoje? Eu posso falar. Que bom falar sobre esse assunto que é denso, assim, intenso, né? Que tá falando de morte e vida, né? Digamos assim. Mas, cara, a morte tá dentro da vida, gente. Você passa... Morte é Você já viu aquele simbólico. livro? Né? A morte é um dia que merece ser vivido, né? Exatamente, eu tô lendo inclusive esse livro. A morte é um dia que se vale a pena ser vivido. Que é de uma médica que trata pacientes oncológicos paliativos. E então ela lida com várias pessoas que às vezes têm um diagnóstico de tempo de vida mesmo. Você tem tantos meses, não sei. Imagina quão difícil é isso, porque assim, deve ser muito difícil. Mas ela fala o quão é importante você viver o aqui e agora. Isso é o mais importante. Verdade. É que a gente também, Amanda, a gente nunca trata a finitude, né? Trata a morte como uma coisa que vai acontecer. Como uma coisa que natural. a gente- E é um destino de todo mundo. A única coisa que a gente sabe que vai acontecer é isso. A única certeza. E aí a gente não fala sobre, não E é um conversa. tabu, a sociedade não conversa. Igual, por que eu tinha tanto medo de deixar os meus filhos? Porque nunca teve uma conversa. Se eu não estiver aqui, você precisa, sabe, cuidado, deles terem o cuidado de... E a gente nunca teve essa conversa, nem vai ter, porque a gente tem medo, né? Da morte. E aí é complicado. A gente tem medo, exatamente. É um tabu falar sobre isso. Então, a parte astrológica, acho que eu posso comentar um pouco do eclipse do dia 28, né? Que teve, dia 28 de outubro, que foi o último do eixo do Touro e Escorpião. Olha, duas, né? Energia taurina aqui. E Touro e Escorpião fala muito desse processo de renascimento do Escorpião. E Touro é o signo da vida, né? Da manutenção da vida, é o signo do apego, né? Então ele quer que as coisas permaneçam. Os taurinos, eles não gostam muito dos fins, né? Eles querem que tudo permaneça igual, por isso que vem aquele apego. E eclipses são momentos que falam sobre mudanças na vida das pessoas. E esse é o último eclipse do ano de 2023 e o último eclipse do eixo Touro-Escorpião. Começou em novembro de 2021, pertinho da operação da minha mãe, né? Então, assim, não que eclipses sejam ruins, tá? Mas é um processo de transformação. Então, para todo mundo que está assistindo esse podcast, você pode prestar atenção no que aconteceu na sua vida nos últimos 2 anos, que é esse processo que esse eixo está falando, e esse eixo fala muito sobre algo muito importante, que a gente não tem que olhar só para as coisas materiais, para as posses, que é Touro. Touro é um signo de posse, de bens materiais e tal. Só que isso é
é a vibração que às vezes precisa ser equilibrada. Porque no fundo, na vida, o que importa são as amizades, né? A família, a sua rede de apoio, é o amor, não é as coisas materiais, né? O que te faz feliz no final das contas, no final do dia? Né? O que realiza, o que preenche você vai a sua lembrar, vida? né, Amanda? O que que você vai lembrar? O que você ganhou, o que você viveu no dia, né? Exatamente. As experiências O que importante você é teve. ser e não ter. As E pessoas que você amou, exatamente. Essa doença faz a gente ter essa reflexão, né? Tá, e aí, E outra frase que eu gosto, vou deixar que é pra lá. importante, é nada dura para sempre. nem a Nem dor. tudo que tá ruim, Nem a dor, tudo né? que tá bom. Nem a dor, exatamente. Então, assim, os sentimentos são como nuvens, você não precisa se apegar a eles, elas vão passar, igual você falou. Então, você não é o seu sentimento, a sua tristeza, ou sua dor, ou sua doença, enfim, é uma coisa temporária, né? E buscar esse processo de cura. Outra frase também da Márcia Sensitiva, Adoro. que eu gosto de falar é o seguinte, que ela falou, né, e que acho que faz sentido com tudo isso que a gente falando, é: espero que quando a morte te encontrar, ela te encontre encontre viva. É Né? verdade. E que é isso que vocês falaram, que a minha mãe falou, você falou, que é sobre, tipo assim, aproveitar o aqui e agora. A gente não sabe qual é o dia da manhã, né? A vida é impermanente. E a outra frase também que eu queria deixar aqui é: vida é movimento, morte é estagnação. Então, se você sente que você está estagnado e não está movimentando a sua vida, Morrendo. vamos indo Nada pra dura vida. para sempre. E essa coisa de você ficar querendo que chegue sexta-feira, que chegue final de semana, que chegue as férias, você tá querendo postergar a sua vida pra frente, você tá deixando de viver o aqui e agora. Exatamente. Ou esperando, Você né? tá Ó, tem certo, que emagrecer, você tem tá que... torcendo. A hora que eu morte chega emagrecer, eu vou rápido. ser feliz. A hora que eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Aí você adia um projeto de vida, uma viagem ou Uma experiência. uma Também aquele experiência. você tá torcendo pra tua morte chegar rápido. É verdade. Quanto mais você... Exatamente. Sabe? Porque você não tá vivendo, você tá esperando a sexta-feira, então a quinta, quer dizer, a quarta, a quinta é o E quê? A assim, segunda, Amanda, terça, quarta, muita quinta. gente vive assim, não Vive percebe. Amandinha, eu posso agradecer algum? Claro, Sobre vamos o universo. agora para as finalizações. Eu vou deixar vocês darem as suas palavras finais. Vamos lá, mãe, pode ser você Então, primeiro. eu quero dizer gratidão por todo o meu processo, inclusive para a doença. Que com ela eu aprendi. Com ela eu aprendi que se você não acordar, Deus vai acordar você. O universo, alguma coisa vai acontecer para você chegar. Então, Senhor, eu agradeço todo esse processo que eu passei. Agradeço a minha família, meus amigos, minhas clientes, meus parentes, minha mãezinha, meus filhinhos, meu maridão, minha mana, todo mundo, as amigas, não vou falar todos porque são muitas, mas assim, agradeço de coração, estou muito feliz, estou passando por um processo de agradecimento. Gratidão, Obrigado sempre. pelo podcast. Obrigada pela Amém. presença ilustre. Eu tô muito feliz. Vamos lá, Pri. Não, eu também quero agradecer a minha rede de apoio, né, que é maravilhosa, é incrível. Meu marido, meus filhos, minha mãe, minha família. Eles não me deixam esmurecer, né? Não me deixam cair. Toda vez que eu tô mais fraquinha, vem um e joga a gente pro alto. As minhas clientes, todas as minhas seguidoras lá na página, lá no Instagram. Fala seu Instagram também, né? É @pribelar, _ no final. Cleoterapias corporais. E Agradeço todos os meus seguidores também. Estar recebendo apoio, todo dia tem alguém aí, como é que você tá? Sabe, de gente que você não espera, receber tanto carinho, e isso ajuda muito a gente nesse processo de cura, de recuperação. É muito bom você sentir, receber essas vibrações mesmo. Eu sinto o meu dia melhorar quando eu começo a ler aquele Sim. monte de coisa. Que legal. Aí é isso. Obrigada a você. Maravilha estar Obrigada, aqui essa pela maravilhosa. segunda vez. Né, ela é maravilhosa, essa minha filha. Muito obrigada. Quero agradecer muito vocês pela presença, pela partilha, pela troca, né? Por estar aqui, trazendo o relato de vocês, né? Da experiência, da história de vocês tão bonita e tão É bom forte trazer de também. forma leve Linda também. demais essa aí minha filha, tudo né? maravilhosa. Minha mãe é coruja, tá, gente? As pessoas saberem que a gente pode levar com mais leveza, com mais tranquilidade, que é ruim, é difícil, mas a gente consegue, vai passando, Consegue. e vai uma ajudando a outra. A sua mãe me deu várias dicas maravilhosas que eu vou seguir, e aí eu passo para outras pessoas que também vão seguir. É sempre uma rede, a gente vai se Quando eu vejo, eu ajudando. já quero falar tudo que eu estou vivendo, né? Tudo que eu estou me tratando, né? Então, a gente vai passando, vai É muito ajudando. Eu vou bom. fazer uma live com a doutora Cris também. Isso, Sim. vai Vai ser. ser bem São chique.
Então, gente, ó, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, né, que escutou esse podcast. Muito obrigada. Dá o seu joinha, compartilha, envia para os amigos, se inscreve no canal do Macaé Podcast, tá bom? E nos vemos na próxima semana. Gratidão, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado!